E hoje eu quero rapidamente compartilhar aqui esse tema que as pessoas buscam, desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam por paz. Paz significa o céu descendo à terra. É um fruto do Espírito Santo. A paz é algo que Deus oferece para nós, porque Ele é o príncipe da paz. E quem tem Deus começa a desfrutar paz na sua vida. O mundo, a Bíblia diz, não conhece isso. Mas Deus deixa para os seus filhos. Ele oferece para nós essa paz, porque Ele é o príncipe da paz. E quando Ele entra na nossa vida, uma das grandes coisas que Ele faz é dar essa paz, é a paz espiritual. E, inclusive, quero falar já de início de 3 tipos de paz. A Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. É uma paz com Deus que interfere nos outros 2 tipos de paz que eu vou falar. Por que nós temos essa paz? Porque Ele perdoa os nossos pecados. Ele foi para a cruz exatamente para isso, com esse fim, para nos tornar justo. Não há nada, não tem nada que a gente possa fazer para resolver esse problema do pecado sem Cristo. É só Jesus que pode. Ele pagou o preço na cruz por isso. Você pode tentar resolver de todas as outras formas, que isso é profundamente espiritual, é no reino espiritual de Deus. Precisa crer, precisa entregar a sua vida a Cristo e reconhecer que é um pecador. E aí você começa a ter a paz espiritual, porque você é reconciliado com Deus. Porque a gente não pode ter uma amizade com Deus por causa do pecado. Nós fomos afastados. O pecado nos afastou de Deus. Jesus vem, então, para reconciliar o ser humano a Deus, reconciliar com Deus, a partir da fé, ou seja, nós cremos, e então, pela graça de Deus, nós somos alcançados por esse Espírito de Deus, que entra na nossa vida a partir da nossa fé, e Ele nos garante essa vida eterna. Então, a paz espiritual. Segundo, a paz emocional. Quando a gente fala em paz, essa é a paz logo que as pessoas pensam. Paz nos sentimentos, nas emoções. Colossenses 3,15 diz que a paz funciona como um juiz, como um árbitro na nossa vida. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Você foi chamado para viver em paz. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Ter paz. Ah, mas eu não estou tendo paz. Opa, então tem alguma coisa errada que a gente precisa ajustar. E que Deus quer ajustar. Porque Ele nos chamou para ter paz. Inclusive, um dos princípios para a gente saber se a gente está no centro da vontade de Deus, ou se a decisão que a gente tomou está certa, ou que aquilo que a gente está vivendo, ou vai tomar a decisão, um desses princípios é a paz. Aquilo que você escolheu ou decidiu tem que gerar paz no teu coração. Você está tendo paz? Ou o que você vai decidir? Porque às vezes as pessoas perguntam isso. Será que aquilo que eu vou fazer, ou o que eu estou fazendo, é a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu posso saber se algo é a vontade de Deus? 2 sinais é a paz de Deus. Porque Deus opera através da paz no coração. É um fruto da ação de Deus, é um fruto do Espírito de Deus, é a paz interior. E também a gente fala até outros princípios, a provisão de Deus. Deus está provendo, então Deus trabalha muito com provisão. E o outro princípio
que a gente ensina para as pessoas, porque elas perguntam, será que o que eu vou fazer é da vontade de Deus? A gente fala, olha, está sentindo paz? Tem provisão de Deus? E o outro tem crescimento espiritual, isso vai gerar crescimento na sua vida, porque Deus ele não dá um tiro no pé. Às vezes a pessoa ela quer mudar de uma cidade onde ela vai mexer na vida dela toda, vai muitas vezes expor a família a uma exposição desnecessária, e tem que fazer algumas perguntas. Será que isso é a vontade de Deus? Será que isso está gerando paz na nossa família, nos nossos corações? Como é que está a provisão de Deus? Deus vai prover e vai gerar crescimento espiritual na vida dos filhos, da esposa, do marido. Porque muitas vezes a pessoa só pensa no dinheiro e quer fazer mudanças só pensando no financeiro. Isso tem outro nome. Na verdade, isso está debaixo de um espírito de mamon, de ganância, onde o foco principal é o dinheiro, então eu abro mão de todas as outras coisas boas da vida em prol do dinheiro. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, Deus sempre provê. Ele vai cuidar, Ele não vai deixar faltar. Então, a paz emocional, ela vem de Deus na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, como nas nossas vontades e decisões. E a outra paz é a paz nos relacionamentos. Paz nos relacionamentos com as pessoas. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Por quê? Porque precisa de santidade. Deus é santo, Ele não aceita o pecado. Agora, perceba bem, diz aqui no início, esforcem-se para viver em paz. Nós vamos precisar de um esforço. Não é natural nosso. O ser humano, pelo contrário, ele quer sempre resolver do jeito dele, ele quer brigar, ele quer confrontar, ele quer resolver a parada, ele não deixa passar nada. E muitas vezes a gente fala isso para os casais quando estão vivendo conflito. Cada um quer dar a palavra final, cada um quer dar a última palavra, e muitas vezes motivados pelo orgulho, não toleram. Mas eu quero ensinar para vocês uma coisa que a gente ensina sempre para os casais, e que é conforme Deus pensa. É melhor a paz do que a última palavra. É melhor a paz do que a vitória. Sempre querer vencer todas. É isso que Deus ensina para nós. Paz com as pessoas. A gente vai precisar de um esforço. Para quê? Para tolerar, para reconciliar, para perdoar, para pedir perdão. Por isso que Deus está falando aqui, esforcem-se. Diga, esforcem-se. Grava bem isso aí, esse verbo. Significa que não é natural nosso, de cada um de nós como ser humano. A gente precisa se esforçar para viver em paz. Desde o momento que você acorda na sua casa, na sua família. Porque onde o inimigo mais vai querer trabalhar para roubar a paz é na sua família. Porque na família é onde as pessoas mais se amam, mas onde elas mais se ferem. E provocam traumas profundos. Ali você vai ter que lembrar disso. No teu casamento, você vai ter que tolerar, você vai ter que perdoar, você vai ter que se esforçar para buscar a paz, para agradar o outro, no relacionamento com seu filho, onde você muitas vezes fica comparando no seu tempo. Meu irmão, não adianta você ficar falando isso para o seu filho. Não, porque no meu tempo, quando meu pai, quando eu fazia isso, é outra geração, é outra cabeça. Quando a gente fala isso para um filho nosso, ele já bota em off, na hora.
Aí ele fala, teu tempo? Ih, teu tempo já era. Não tinha nem celular no teu tempo. Não tinha internet no seu tempo. Era outra cultura, era outra realidade. E muitas vezes a gente usa isso como uma ferramenta para querer fazer com que o nosso filho siga uma instrução nossa. Mas é muito mais fácil você chegar no coração dele e ele ser movido pelo amor para agir conforme você entende que seja a vontade de Deus para aquele filho. Nós encerramos o curso de criação de filhos com o pastor Mário, né? E foi uma bênção. Estamos encerrando, ainda tem o CENIB da tarde, e ano que vem vai ter mais, sempre é oportunidade para a gente aprender sobre isso. Principalmente para a gente ter paz na família. Quem quer ter paz na família aí? Todo mundo. Mas para você ter paz na família, eu quero te dar uma notícia. Você precisa estar em paz. Tem que começar por você. E a gente percebe muitas mentes inquietas, pessoas com alma inquietas, pessoas que, muitas vezes, na verdade, elas precisam de uma transformação, porque elas não conseguem, muitas vezes, conviver em harmonia no coletivo, com outras pessoas. Para você conviver bem com pessoas, você vai ter que ser mais tolerante, você vai ter que ouvir mais, você vai ter que perdoar, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que não se meter em tudo, você não vai ter que falar tudo que você pensa, você vai ter que ouvir mais, você vai ter que usar o silêncio, você vai ter que usar princípios da palavra de Deus, porque até o tolo, quando ele fica em silêncio, a Bíblia diz que ele passa por sábio. E muitas vezes a gente quer falar tudo, né? Mas Deus não quer que a gente fale tudo. Deus quer que a gente realmente domine as nossas vontades em prol da paz. E aí você vai ver Deus agindo na tua vida. Mas como é que a gente pode conseguir isso? Como que a gente vai conseguir isso? Olha, Jesus promete essa paz. Está em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Quer dizer, ele fala de um coração perturbado, atormentado. Pessoas que não têm paz, muitas vezes, por causa de problemas que surgiram na vida, por causa de feridas na alma, fruto, muitas vezes, de uma relação familiar ao longo de anos, onde se provocou isso, muitas vezes ofensas, abuso, desrespeito, todo tipo de injustiça, isso acontece. A gente está num mundo hostil, num mundo perverso, onde o mundo, a sociedade perversa que a gente vê, é sem temor a Deus, não segue princípios de Deus, mas nós queremos lutar e buscar esses princípios de Deus na nossa vida. Princípios que vão gerar paz, que vão gerar mudança de coração. E isso tudo a gente precisa se esforçar para aprender, para viver o que Deus quer para a gente nessa terra. Tem muito irmão vivendo uma vida cristã derrotada, uma vida sem vitória, uma vida sem paz. E muitas vezes ele contribui para isso. A nossa tendência é querer culpar o outro. O outro é responsável pela minha falta de paz. Mas Deus não fala, ele fala, você é responsável, você é uma pessoa adulta. Não adianta ficar culpando a forma como você foi criado, a forma como você não foi amado pela sua família. Chega, acabou. Agora Jesus fala que Ele ama você e Ele quer curar o seu coração e te dar uma paz que o mundo não conhece. Todo mundo tem um motivo, se a gente for pensar bem, para ter uma frustração, uma insatisfação. Todo mundo, como diz um dos psiquiatras mais conhecidos do nosso país e escritor, todos nós, em algum nível, precisa de cura da alma.
Não existe ninguém 100% curado emocionalmente. E dos grandes problemas na vida das pessoas, que traz mais falta de paz, são as angústias da alma, fruto muitas vezes de rejeição, de abuso sexual, de injustiças. Muitas pessoas sofrendo e vão para os medicamentos, para as terapias, para os tratamentos humanos que ajudam, e a gente não quer desprezar isso. Mas tem um que entende de alma mais do que todos eles, que é o nosso Pai, o nosso Criador, Ele que nos criou. Ele sabe como funciona o psiquismo humano. E muitas vezes a gente esquece de falar com Ele sobre as nossas angústias, sobre as nossas dores emocionais. Esquece que a palavra de Deus cura a alma e sara até os ossos. Quantas pessoas a gente tem ouvido testemunhos de transformação na alma, pessoas com medos profundos, angústias, feridas, com injustiças que sofreram, que quando a gente ouve aquilo, a gente sente a dor da pessoa. Abuso sexual quando criança, muitas vezes pela própria pessoa, pelo próprio pai, que devia demonstrar amor por aquela pessoa, abusando daquela criança. Todo tipo de injustiça a gente vê nesse mundo cruel. Mas nada disso, a gente como povo de Deus, a gente vai usar mais como uma forma de se vitimizar. Eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo, porque eu fui injustiçado, porque eu sofri essa ofensa grave, e agora eu não tenho paz, mas foi por culpa de alguém. A paz que Deus deu para nós, e Ele quer dar, Ele supera tudo isso, toda e qualquer ofensa. Meu irmão, você precisa entender isso. As pessoas estão querendo ter paz com remédios, livro de autoajuda, sem querer desprezar ninguém que escreveu. São paliativos. Deus quer curar o mais profundo da nossa alma, e a gente precisa experimentar isso, e só assim a gente vai ter paz. Ele quer te dar essa paz que Ele promete aqui, para que o seu coração não fique mais perturbado, para que você consiga vencer os seus medos, as suas dores, as suas aflições. Eu ouvi o testemunho de um homem aqui da igreja, extremamente ressentido com um pai que já morreu, porque ele achou que o pai deixou uma herança maior para o outro irmão dele. E como foi capaz disso? Anos e anos, aquele homem sofrendo por causa disso. Chega uma hora, meu irmão, acabou. A herança era dele, ele podia fazer, foi ele que ralou para conquistar, foi ele que suou. Você suou para conquistar aquilo? Não. Então, pronto, ele podia fazer o que ele quiser. Mas ele ainda foi bom com você, que ele te deu uma boa parte. Mas você é ingrato. Você está olhando a do seu irmão, a parte dele que você achou melhor. E se sentindo profundamente injustiçado, magoado, com um pai que deu a vida, que não tinha obrigação nenhuma de dar herança, e se vitimizando e sofrendo. A ingratidão produz perda. E uma das perdas de cara é a falta de paz. Satanás se aproveita daquilo ali para roubar a paz da pessoa, e ela começa a se vitimizar e sofrer.
Quero te dar 3 dicas, bem rápido, para você ter essa paz. Primeiro, você precisa aceitar o perdão de Deus e se tornar um filho de Deus. Só se torna um filho de Deus quem crê em Jesus como Salvador e reconhece que é um pecador. E Deus fala assim: eu te perdoo, meu filho, pelos teus pecados. E Ele nos justifica. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Tudo isso é pela graça de Deus. É graça, é total graça de Deus. E Ele vem então, nos dá o perdão, Ele remove toda a injustiça por causa do nosso pecado, por alguém que nos justificou, ou seja, alguém, próprio Deus, em Cristo, pagou o preço da nossa injustiça, do nosso pecado. E Ele nos torna justos pelo seu sangue e perdoa os nossos pecados. E aí vem a paz com Deus. Você que não tomou essa decisão, você precisa crer nisso de todo o coração e aceitar esse perdão de Deus. Segundo, você precisa seguir princípios de Deus. Salmo 119, 65 diz: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Você precisa entender que Deus trabalha com princípios. O reino de Deus é um reino de leis espirituais, de princípios de Deus, que Ele escreveu para a gente seguir. Quando a gente começa a quebrar princípio de Deus, a gente vai perder a paz. Isso é marca de filho de Deus. O filho de Deus quer seguir os passos do Pai, o servo quer seguir os passos do Senhor, o discípulo quer seguir os princípios do Mestre. É assim que funciona. É isso que Ele nos ensina. Mas qual é o grande problema? Muitas vezes a gente é rebelde e não quer seguir. Aí a gente perde a paz. Ser um pacificador é aquele que tem que ter paz primeiro. Mateus 5,9 fala que bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. É marca do filho de Deus, ter a paz e ser um pacificador. E terceiro, e último para a gente terminar, por que as pessoas perdem a paz? Porque elas duvidam de Deus, elas não confiam. Elas leem a Bíblia, mas na hora do teste, da prova, de demonstrar uma confiança prática, a pessoa duvida, ela fica com medo, ela fica ansiosa, ela se desespera, ela acha que Deus não ama ela, e ela então começa a duvidar, até muitas vezes, da existência de Deus. Será que Deus existe mesmo? Tudo isso começa com um afastamento da palavra da verdade de Deus. Se a gente se afastar da palavra, a gente começa a duvidar muitas coisas de Deus, porque a fé vem pelo conhecimento, e o conhecimento da palavra de Cristo. Coloque a sua confiança no Senhor. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deus vai trazer paz, independente do caos que você possa estar vivendo, independente do problema, da situação. Você vai ter a paz do Espírito de Deus, porque você confia que Deus está no controle. Amém? Quem quer a paz de Deus aí na sua vida? Então fique de pé, meu irmão. Eu quero orar com você. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Você não conhece o príncipe da paz no teu coração. A Bíblia diz, se você convidar para ele entrar na sua vida, ele entra. O pessoal do louvor pode vir subindo. Se você convidar ele para ser o seu Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo. E reconhecer que é um pecador. Ele promete
que Ele entra na sua vida. E Ele vai ser então o seu Senhor e Salvador. E você vai experimentar a paz. A paz verdadeira, a gente não experimenta quando está tudo bem, a mil maravilhas. Quando o mundo está tudo em paz, a família está em paz, a gente sem problema, e dinheiro, está empregado, todo mundo com saúde. A paz verdadeira a gente vai experimentar nos momentos difíceis, nos momentos onde nós vamos ser testados. Se a gente vai se desesperar, se a gente vai perder o controle, vai querer morrer. É nessa hora que Deus vai ver se a gente confia nele ou não. Mas para você experimentar isso, você precisa de Cristo. Isso aí não é algo humano. Isso aí não é terapia. Isso não é algo que a gente possa resolver do nosso jeito. É algo profundamente espiritual, que é o Espírito Santo que produz. A Bíblia diz em Gálatas 5:22 que a paz é um fruto do Espírito de Deus. E só tem o Espírito Santo quem crê em Jesus. Efésios 1:13 diz que quando a gente crê no Salvador, naquilo que Jesus fez na cruz, que Ele morreu por nós e que Ele ressuscitou, Deus nos sela com o Espírito Santo da promessa. Se você quer essa paz, como muitos levantaram a mão, eu te convido hoje a tomar uma decisão de entrega de vida. Entregar o teu coração, não a uma religião. Religião nenhuma produz paz. Mas o nosso Deus, em Cristo, produz a paz que o mundo não conhece. Fecha teus olhos agora. Se você ainda não tomou essa decisão e gostaria de tomar hoje, de entregar o teu coração para o Senhor te abençoar e você ser um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, e experimentar a paz do Senhor em qualquer situação, você precisa de Cristo. Se você deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus hoje, não a uma religião, mas falar: Senhor Jesus, eu quero o príncipe da paz no meu coração. Levante tua mão bem alta, eu quero te conhecer. Isso, bem alto. Amém. Pode baixar. Várias pessoas levantaram a mão. Mas nós temos pessoas aqui também que precisam da paz de Deus. Já entregaram suas vidas a Cristo, mas estão vivendo sem paz. Nós vamos louvar o Senhor. Depois nós vamos orar com essas pessoas. Aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, levantaram a mão. Nós vamos querer orar com você aqui na frente. Não fique com vergonha, o inimigo vai querer te segurar aí, tá? Mas eu quero orar também com aquelas pessoas que estão sem paz aqui, que estão angustiadas, que estão vivendo talvez um momento difícil, ou até mesmo nunca tiveram paz. Nós queremos interceder como igreja, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para viver em paz. É vontade de Deus. E paz, em muitos casos, em meio a situações difíceis, em meio a problemas, Deus quer nos dar essa paz. Deus quer que você durma, que você descanse nele, que você confie. Talvez até Jesus tenha dormido na popa do barco, no meio daquela tempestade, para nos ensinar a ter paz em momentos de crise, em momentos de tempestade. Só o Espírito Santo pode nos dar isso. E eu quero orar por você, você que está aqui no meio dessa angústia, você está totalmente sem paz. Eu não senti o desejo de orar por uma pessoa que está passando por um probleminha, não é isso, é algo mais profundo. Você está totalmente sem paz, você está muito angustiado, e nós queremos clamar por você, para Deus levantar você, animar você.
Espera no Senhor, anima-te e Ele te fortalecerá, diz a palavra. Nós vamos orar com você. Se você precisa, você que está muito angustiado, está sem paz e precisa dessa oração, levante seu braço. Não tenha vergonha não. Isso, nós vamos orar, vamos clamar a Deus por você. Você vai sair daqui renovado pelo poder de Deus, amém? Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Você que aceitou Jesus hoje, entregou sua vida a Cristo, você vem aqui na frente também. Seja corajoso, fala: Jesus, eu não tenho vergonha de ninguém, olha, a minha vida é tua. Aqueles que me confessarem publicamente diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, diz o Senhor Jesus. Então sai do seu lugar e vem aqui na frente. Toda lágrima, tira toda a angústia do coração, toda a tristeza, Pai, seja o que for que esteja roubando a paz deles, Senhor, transforma isso, Deus, para a honra e glória do Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é a nossa alegria, a nossa força, e nós queremos, nós desejamos isso. Manifesta isso no meio do Teu povo, na vida dessas pessoas, renova a alegria delas, santifica a vida delas, Senhor, para que elas deem testemunho, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos por esse culto, abençoa toda a igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confie no Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Pai, obrigado por esse culto, pelos batismos. Protege a vida dessas pessoas, que elas cresçam, Senhor, a cada dia se fortalecendo, que essa igreja ajude essas pessoas, Senhor, esses novos irmãos na fé, esses que aceitaram Jesus hoje também, que eles perseverem no Senhor e sejam abençoados. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui no nosso meio, pelo testemunho, pelas decisões, pelos batismos, pelos louvores, por cada pessoa que está aqui participando desse culto. Senhor, leva cada um agora em proteção, em paz para os seus lares. Senhor, dá um domingo abençoado, uma semana cheia de bênçãos para cada um. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e vão na paz do Senhor. Boa semana.